Olá, minha gente, seja bem-vindo por aqui para a oração da madrugada comigo. Agora são 4 horas e 22 minutos. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Deus nos dá para juntos buscarmos a presença de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Este é o lema da minha oração da madrugada de hoje, para buscarmos ao Senhor todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Orar ainda com o Salmo 114, o salmo maravilhoso, minha gente. O salmo abençoado. É simplesmente maravilhoso. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros de rebanho? Que coisa fantástica! Ele faz as perguntas, como se o mar, o Rio Jordão e as montanhas fossem pessoas. Mas é porque se trata de poesia e ele personifica o Mar Vermelho, o Rio Jordão e os montes. Tema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Louvado, louvado, louvado seja o nosso Deus. Quando ele diz no verso 3, o mar viu isso e fugiu, e o Jordão recuou. Ele está personificando o Mar Vermelho na saída do povo de Israel do Egito e o Rio Jordão na entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Na saída, Deus abre o Mar Vermelho. E quando o povo está entrando na Terra Prometida, Deus abre o Rio Jordão, formando paredes de água para que o povo pudesse passar a pé enxuto para o outro lado. Ambos eram obstáculos. O Mar Vermelho, um grande obstáculo à vista. O povo estava saindo do Egito, atrás vinha Faraó com seu exército gigantesco. A perseguição, a morte eram certas. E o Mar Vermelho ali, um grande obstáculo. O que vai acontecer? Nós vamos morrer. Deus disse, não vão morrer de jeito nenhum. Abriu o Mar Vermelho, Moisés toca as águas e elas se abrem, formando paredes. E o povo passa a pé enxuto. Quando o povo está prestes a entrar na terra prometida, 40 anos depois, o grande obstáculo, o Rio Jordão. Deus abre o Rio Jordão, formando paredes de água, e o povo passa a pé enxuto. E o salmista aqui personifica o Mar Vermelho e o Rio Jordão como se eles fossem pessoas que se interpusesse entre o povo de Deus e o próprio Deus. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros de rebanho durante toda a viagem, desde as montanhas, após a passagem do Mar Vermelho, as montanhas, os grandes montes, começando com o Monte Sinai e as montanhas ali do Mar Vermelho, né, daquela bacia ali do Mar Vermelho, e as montanhas
né, quando o povo estava prestes a entrar na terra de Canaã, os montes, à medida que o povo ia viajando, ia passando por eles, o salmista aqui personifica dizendo: os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Que coisa maravilhosa! Que coisa bendita é a ação de Deus pelo seu povo. Quando Deus vem com o seu poder para julgar, os habitantes da terra devem tremer, porque eles são os objetos do seu juízo. Coisa alguma pode resistir ao avanço de Deus. Coisa alguma. Por que que eu estou falando isso? Porque os montes, ora, os montes estremecem. Os montes eram símbolos de poder, de firmeza e de constância. Eles sempre estão ali, firmes, parados, resistentes, fortes, robustos. O aparecimento de Deus, entretanto, deixou os montes a tremer como se fossem carneiros assustados. Montes estremecem. E eu me lembro muito bem, a começar do Monte Sinai. O Monte Sinai estremeceu com a presença de Deus. O Monte Sinai foi sacudido com a presença de Deus. O Monte Sinai fumegou com a presença de Deus. O povo de Israel ficou assustado com a manifestação de Deus ali no Monte Sinai. O povo tremeu, o povo, a população de Israel, batia um joelho no outro de tanto medo, né, quando Deus se manifestou ali no Monte Sinai. Começando já no Monte Sinai. E o salmista coloca isso na forma de poesia, personificando os montes. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Como não temer ao Senhor? Ele diz no verso 7: estremece, ó terra, na presença do Senhor. Estremece, ó povos. Estremece, ó populações. Estremeça, ó gente, na presença do Deus de Jacó. Não é somente o povo de Israel. Não é somente, não. É a terra toda. É o Deus de Jacó que faz estremecer toda a terra, né? Todos os habitantes da terra. Esse Deus que converteu a rocha em lençol de águas e o seixo em manancial. Ele transformou, ele converteu rocha, ele fez sair água da rocha. Senhor Deus, que transformou a água em seixo, ele tornou aonde havia água, ele transformou aquele lugar em lugar pedregoso. É isso que o Senhor faz. E Ele é poderoso. Ele faz isso com a natureza, ele faz isso com a terra. Ele vem e os homens precisam aprender a temer ao Senhor. Aprender quando Deus vem com poder para julgar, os habitantes da terra devem tremer e temer, porque eles são o objeto do seu juízo. Coisa alguma pode resistir ao avanço de Deus. Mas a presença de Deus, a manifestação de Deus pode ser manifestação de graça. Mas quando a graça é rejeitada, vem o juízo. Quando a graça é desprezada, quando a graça é tornada em vão pelos homens, quando a graça é transformada em libertinagem, licenciosidade, quando a graça é feita objeto
quando a graça é feita pretexto para viver a pecaminosidade humana, minha gente, a manifestação de Deus já não é mais manifestação de graça, e é manifestação de juízo. Ninguém despreze a graça de Deus. Ninguém despreze a manifestação de graça da parte do Senhor. Ninguém despreze, ninguém crucifique Cristo outra vez. Ninguém vire as costas para a graça. Ninguém torne a graça de Deus inútil. Não, não façam isso. Ninguém se transforme a graça do Senhor em libertinagem, licenciosidade, pretexto para todo tipo de pecado. Ninguém faça isso. Ninguém faça isso. Porque assim acontecendo, a manifestação de Deus já não mais será graciosa, e sim de juízo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai bendito, nós queremos tanto, 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 tanto a manifestação da sua graça. Queremos sim, Pai. Nós, o seu povo, queremos a sua graça. Mas eu tenho visto que tem muita gente no meio do seu povo, muita gente no seio do seu povo, que está transformando a sua graça em libertinagem. Outros estão desprezando a sua graça, outros estão tornando a sua graça absolutamente inútil, em vão. Outros estão crucificando Jesus Cristo outra vez, a graça abundante de Deus, crucificando Cristo de novo. Outros estão, ó Deus, transformando e fazendo da sua graça pretexto para cometer todo tipo de abominação, todo tipo de pecado, debaixo da graça, né? Querendo que a graça lhe dê o aval, transformando a graça em licenciosidade mesmo, em libertinagem. Oh, Pai, eu tenho visto essas coisas acontecerem e estão acontecendo cada vez mais e em uma velocidade maior e um volume muito grande. Meu Deus, meu Pai, tenho visto, ó Deus, porque muitos daqueles que se dizem ser povo de Deus está vivendo desta maneira, os ímpios, e eu estou vendo muitos ímpios, ó Deus, muitos ímpios estão também fazendo isso, usando a Bíblia, usando a revelação de graça a parte do Senhor, usando alguns textos, os textos que revelam e que mostram a manifestação da graça do Senhor. Eles estão usando para para que eles possam continuar a vida de pecaminosidade. Eles estão usando a Bíblia para justificar a sua vida de pecado. Eles estão usando a graça. Pegam a Bíblia e usam os textos, apresentam os textos, argumentam os textos para dizer: olha, eu estou certo. A maneira com que eu estou vivendo está correta. Aqui na Bíblia, está aqui na Bíblia. É a graça de Deus. Eu posso viver assim, porque Deus me ama. Deus é bondoso, gracioso, então eu posso viver assim. Eles estão fazendo isso, inclusive os ímpios, porque eles aprenderam a fazer isso. E como? Olhando a vida de muitos crentes. Olhando, eles aprenderam com os crentes a fazer isso. Os ímpios, ó Deus, aprenderam a fazer isso com os crentes. Meu Deus, eu oro por essa situação. Eu oro porque estamos vivendo esse estado de coisas. Tenha misericórdia, Deus. Tenha compaixão
Tenha compaixão de nós, tenha compaixão da igreja. Tenha misericórdia mesmo, exerça a sua misericórdia. Mas eu sei que o Senhor também vai manifestar o seu juízo no tempo do Senhor. Ó Deus. E o salmista diz aqui: estremeça, estremeça, ó terra, estremeça, ó povos. Eu oro no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu quero o seu amor, eu quero a sua graça. Eu oro a Deus para que ela se manifeste para aqueles que querem também. Não me deixe cair, Deus, na tentação. Não me deixe cair, ó Deus, na tentação de querer usar a graça do Senhor para cometer todo e qualquer tipo de pecado. Me livra disto. Livra, Senhor, teu povo disto. Livra. É no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Gente, firme no Senhor. Firme no Senhor. Fica firme. Não abandona, não. Não abandona a palavra de Deus, não. Não abandona a obediência. Guarda isso no coração. Obediência sempre. Temor a Deus sempre. Porque Deus é amor. Deus é amor. Mas ele também é fogo. Fogo consumidor. Ele é tanto amor como fogo consumidor. Diz a palavra de Deus. Diz o escrito aos Hebreus. A propósito, pega o livro de Hebreus e leia do primeiro ao último capítulo. Deus vai mostrar coisas lá para você grandiosas. Ele vai revelar para você o que você nunca imaginou. Leia toda a carta de Hebreus. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima oração da madrugada. Tchau, tchau.